Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ter nossa aulinha de história, onde nós vamos falar de memórias escolar, nas escolas de hoje e os objetos de memória. Mas antes disso, nós vamos fazer as nossas correções, né? Temos bastante. Mas a maioria são respostas pessoais. Mas, enfim, vamos fazer a nossa correção das páginas 128 até a 131, a 138 e 139 do nosso livro de História Farias Brito, volume 3. E nós vamos falar, fazer a correção da nossa atividade complementar sobre a independência do Brasil. Eu sei que eu pedi que todos vocês mandassem para o meu e-mail. Muitos mandaram, a tia está aqui com os nomes. Eu vou falar o nome de todos que me entregaram, que mandaram para o meu e-mail. Eu respondi lá, dando ok, agradecendo por vocês terem feito, tá bom? E aqui nós vamos fazer a correção geral, e aí vocês acompanham o de vocês, tá bom? Ali é mais para o meu controle, para me saber quem fez, quem não fez. Eu dei uma olhadinha, mas não tinha como eu dar esse feedback de uma forma geral, porque eram muitos. Não é nem de uma forma geral, individual. Então, eu só individual, eu mandei uma mensagem para cada um, para saberem que eu recebi e que fiquei muito feliz que vocês fizeram. Porque é importante, até porque também vai estar lá na nossa prova. E nós falamos na nossa aula ao vivo sobre essa questão da independência. E foi pedido que vocês também fizessem a pesquisa. E bastante gente fez, eu fiquei muito feliz com isso. E aí nós vamos falar sobre memória escolar, nós vamos ver como eram as escolas de antigamente, vamos fazer essa comparação com as escolas de hoje, tá bom? Vamos falar também desses objetos de memória, que são os materiais escolares, como era o boletim e a caderneta de antigamente, e na atualidade agora, a tecnologia na escola. Tudo isso vai estar na página do livro de vocês, nas páginas 132 até a 135. E nossa atividade de casa, você vai responder as páginas 132 a 135, 140 e 141, 240 e 241. Essa parte aqui é do plus, tá, gente? No finalzinho do livro. Bora lá. Preservação da memória. Nós vimos que nas nossas aulas anteriores, nós vimos várias formas dessa questão da reprodução da memória. Como fazemos, para preservar essa memória. E aqui ele vai falar também da memória coletiva, aquilo que é para todos. São as cantigas de roda, nós vimos isso aqui também, são as cantigas de niná. São as histórias contadas passadas de geração em geração, enfim. Então, bora lá, Quando cantamos uma cantiga transmitida de geração a geração, entramos em contato com as memórias e as tradições compartilhadas pelas pessoas que as cantaram no passado. Tem várias que nós lembramos aqui. As músicas, as histórias e as cantigas são importantes. Por que elas são importantes? Pois elas revelam as referências e informações sobre o modo como pensavam as pessoas que as criaram. Por meio dessas memórias, podemos descobrir o que era importante para as pessoas que viveram no passado. É por isso que ele fala de preservação da memória. Por esse motivo, os registros dessas memórias devem ser preservados com muito cuidado, pois eles pertencem à coletividade. Então, assim, esses registros não é só seu, é de todos, é do coletivo. Essa questão de passar geração em geração, você é ensinado na sua casa, mas é algo que seu pai, sua mãe já ouviram de outras pessoas. Então, essa memória não é só sua, ela é de todos. Escolha uma cantiga e cante-a para a turma. Aqui a tia botou resposta pessoal, não tinha como nós cantarmos essa cantiga para a turma, mas você poderia ter colocado, cantado aí para alguém da sua casa. Aí diz assim, por que você a escolheu? Aí você vai responder. Quantos colegas conhecem essa cantiga? Dependendo da cantiga, gente, muitas pessoas conhecem, principalmente aquela do não atire o pau no gato, ciranda, cirandinha, da barata, enfim. Aí aqui ele fala aqui também é resposta pessoal. Mas aqui, gente, na hora de você responder, você vai se basear por essa aqui, você vai procurar pessoas, aí mesmo na sua casa, enfim, de perto, que possam ver se conhece a mesma cantiga que você colocou aqui, tá bom? Produzir e reunir memória, os museus, falamos também. Os museus, eles vão abrigar o quê? Registros e lembranças dessa memória, que é compartilhada por muitas pessoas, ou seja, a memória coletiva. Vamos só lembrar, a memória coletiva é a memória de todos, de várias pessoas.
Eles também permitem o quê? A produção de novos registros e memória. A gente está sempre produzindo, gente, essas memórias, até porque a memória sempre fica no passado, a gente vai só relembrando. Nesses locais, ou seja, nos museus, os registros são selecionados, preservados e estudados. Os objetos, documentos e os relatos que eles guardam nos ajudam a descobrir as relações entre a memória que pertence a todos, que é chamada de coletiva, e a história de cada um, que é individual. Principalmente o individual vai mais para os museus. Lembra aquele museu virtual, onde eu falei para vocês que você pode contar as suas memórias e fica lá guardadinho? Ali é uma espécie de história individual, é sua, tá? E a coletiva é aquilo que é de todos, que é passado de geração em geração. Registro e a história. Os registros e a história. Ao estudar e produzir diversos tipos de registro, podemos observar que alguns aspectos do passado continuam iguais e outros mudaram muito. Por exemplo, o modo como contamos as histórias hoje é igual ou diferente de como era feito no passado? E as cantigas e as canções são as mesmas ou mudaram? Elas são contadas da mesma maneira? Os registros de memória e as perguntas que fazemos sobre eles são fundamentais para a elaboração da história. Como foi dito ali, né? As cantigas, como é uma memória coletiva, ela é passada de geração em geração. Ela é contada da mesma forma? Ela pode até ser, mas ela às vezes há um acréscimo, às vezes é uma retirada de alguma coisa. Hoje em dia nós já usamos pessoas especializadas para contação de história, coisa que antigamente não tinha. Antigamente qualquer pessoa contava, né? Então hoje já existe pessoas que se habilitam para fazer contação de história, sabia? Então, aqui são os questionamentos que a gente respondeu na nossa aula anterior. Faça as perguntas a seguir a um familiar e registre as respostas da entrevista. Aqui tudo é o quê? É uma resposta pessoal. Qual é o nome da pessoa que você vai entrevistar? Qual é a cantiga ou a canção preferida dela? Como você conheceu essa cantiga? Você vai perguntar para a pessoa. Ela traz alguma recordação? Se trouxer, qual? Tá bom? Depois de registrar as respostas da entrevista, escreva uma pequena história sobre as memórias das pessoas que você entrevistou e apresente aos colegas. Esse aqui você poderia apresentar mesmo a papai, mamãe, titi, enfim. Tá? Isso aí é uma resposta pessoal. Produzir um livro. Nos livros podem se registrar fatos importantes e assim preservar a cultura e a história de diversos povos. Ao longo do tempo, as pessoas utilizaram diversas maneiras de registrar por escrito as suas memórias e histórias. Hoje está bem moderno, né? Mas aqui antigamente não tinha a questão do computador para digitar, enfim, era mesmo a escrita à mão. E nós vamos ver mais lá para frente. Olha só. Os povos antigos, eles utilizavam o papiro para escrever o quê? Textos importantes. O papiro era o quê? Era feito, vou ler daqui. Era feito da prensagem de quê? Prensagem de hastes de uma planta, também chamada papiro. Esse tipo de papel era muito frágil e rasgava-se com facilidade. Olha só como era. Para você ver a dificuldade deles, né? Nem tinha o papel como nós temos hoje. E eles escreviam, para registrar. O pergaminho, temos o pergaminho também, que também era utilizado para escrever. Tinha um papiro, tinha um pergaminho, ele era feito da pele de animal e era mais durável, era menos frágil do que o papiro que era feito da planta. Os pergaminhos eram guardados na forma de rolo, as pessoas enrolavam. E com o tempo passaram a ser encadernados em uma espécie de livro chamado Códice, era o nome desse livro. Há mais de 1000 anos, os livros eram o quê? Copiados à mão por religiosos. Por isso, a produção de um livro levava meses e até anos. Isso tudo antigamente, gente. Porque hoje em dia é mais fácil, é mais prático, é mais rápido, né? E por volta de 1450 foi inventado a prensa de tipos móveis, uma máquina que carimbava letras e símbolos tipo móveis. Ou seja, as pessoas já não escreviam mais, né? Já colocava aqui, viu quais seriam as letras que iam usar e prensava.
em uma superfície no papel, gravando nela um texto. A reprodução de livros tornou-se mais rápida, colaborando para que o conhecimento fosse compartilhado por mais pessoas ao mesmo tempo. Observe a evolução dessa questão da escrita de livros, né? As pessoas continuavam a escrever à mão. E só depois os textos eram o quê? Convertidos em tipos de móveis e impressos. Aos poucos, algumas pessoas passaram a utilizar a máquina de escrever. E, mais recentemente, o computador para produzir textos e livros, para depois imprimi-los em grandes ou pequenas impressões. Então, olha só como foi a evolução. Eles escreviam à mão, mas daqui que eles escrevessem vários, né, ia demorar muito. Agora, com essa prensa, foi que eles fizeram, escreveram um livro só e depois fazia a prensa para poder produzir vários outros livros. E assim facilitaria o trabalho. Depois veio as máquinas, né, de datilografia, também não é do tempo de vocês. E depois veio o nosso computador que conhecemos, que também passou por muita transformação. Do jeito que o computador era inicialmente, quando foi lançado, para a atualidade, ó, mudou muito, bastante. E aqui ele pergunta, qual foi o invento que mudou a forma de produzir o livro? Qual foi? Olha só, a prensa de tipos móveis. Não foi o computador e não foi a máquina de escrever, tá, gente? Foi a prensa. Por quê? Porque ela mudou a forma de produzir, porque ficou mais rápido. Qual é a sua importância para os dias atuais? Ela serve para quê? A reprodução de livros tornou-se mais rápida. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Você vai botar, atualmente, você vai pintar de azul, as frases que você vai ver que é de hoje, e o que aconteceu há 100 anos atrás. Bora lá. Meninos e meninas frequentam a escola juntos. E aí? Antigamente ou atual? Atualmente. Hoje é assim. Nós vamos ver aqui no nosso texto que nem sempre foi assim. Há atividades só para meninos e outros só para meninas. Amarelo. Isso aí foi há 100 anos atrás. Os alunos sofrem castigos físicos. Também há 100 anos atrás. Hoje é proibido, né? Os alunos podem ser punidos com a palmatória. Também há 100 anos. Gente, aqui a gente ainda vai falar sobre isso aqui, é porque foi para casa essa atividade, porque ela faz parte do tudo que você aprendeu, tá bom? E fala das memórias também. Leia o texto e depois responda as questões. Escolas Reunidas do Bom Retiro. As nossas aulas iniciavam-se e terminavam sempre com uma canção patriótica, cantada em coro, numa tremenda e proposital desafinação. Depois, leitura, ditado, exercícios de linguagem, aritmética, geografia e história. Nos desenhos à mão livre, a figura da professora era o tema principal. Que atividades o autor do relato fazia na escola? Quais eram as atividades? Olha só. Cantavam canções patrióticas, lia, fazia ditado, atividades de linguagem, aritmética, geografia e história. Além disso, ele fazia o quê? Desenhos à mão livre, fazia bastante coisa, né? Essas atividades são parecidas com as que você fez em sua escola, aliás, que você faz em sua escola? E por quê? Aqui a tia botou respostas pessoais, gente. Aqui a única diferença é que a gente não anda cantando, né? Música patriótica, né? É assim, questão do hino nacional, enfim. Porque temos esse hábito, né? Geralmente acontece mais quando quando é alguma comemoração mesmo em si, né? Mas as outras atividades, sim. Vou só voltar aqui para vocês verem, né? A gente lê, faz ditado, tem atividade de linguagem. Esse aritmética, gente, é a matemática, tá? Temos atividade também de história, geografia, entre outras também. Fazemos desenho também. Então, é um pouco parecido. A tia botou o pessoal, porque você pode achar que não, enfim. Desenhe ou cole uma foto de algum objeto que você gostaria de guardar como lembrança e que mais tarde, daqui a alguns anos, poderá contar um pouco da história da sua infância ou da sua vida escolar. Isso aqui também é pessoal, tá? Peça ajuda a um familiar e junto selecione um objeto que represente algo importante para a história da sua família. Por isso você pede a ajuda do familiar.
Vocês poderão escolher, por exemplo, um utensílio doméstico, um instrumento musical ou de trabalho, uma fotografia, uma carta, um documento ou um livro. Depois responda as questões a seguir. Qual foi o objeto escolhido? Aí você vai escrever. Por que esse objeto é importante para a sua família? Ele representa algum momento importante? Sim, sim. Qual? Isso aí, respostas pessoais, né? Aqui nas duas. E aí, agora que nós terminamos lá, nós vamos passar para a nossa pesquisa, que eu pedi que vocês fizessem, de uma atividade complementar, né? E vários mandaram para mim, eu estou aqui com a lista com o nome de todos que me enviaram. Se eu esqueci de algum aqui foi porque lá na hora não veio, né? Eu pedi até o dia 14 essa lista, né? Então, bora lá. Faça uma pesquisa sobre a independência do Brasil juntamente com o seu orientador ou orientadora. E envie para o e-mail, ó. Teve uma ou duas pessoas que mandaram para o meu WhatsApp. Gente, eu peço pelo e-mail porque fica mais fácil. Eu poderia muito bem ou não ter visto, ou ter passado por despercebido, tá? Eu pedi pelo e-mail justamente para isso, para me ter essa visibilidade de todos. Então, se porventura você mandou pelo WhatsApp e seu nome não está aqui, que eu não deva ter citado, é porque eu não olhei lá no WhatsApp, tá bom? Eu olhei especificadamente no e-mail, mas teve 2 ou foi 3 pessoas que eu vi pelo WhatsApp. Mas se mandou outras, enfim. E aí você ia mandar, né, para esse e-mail respondendo os seguintes questionamentos. Olha só. Pesquise no dicionário e anote a diferença entre pátria e nação. Gente, eu vi assim por alto vários em que eu tenho certeza que você foi lá no dicionário, ou até mesmo no Google e fez essa pesquisa, e aí trouxe um conceito sobre o que era nação e o que era pátria. A tia resumiu isso aqui para ficar mais fácil de você, vamos dizer assim, aprender, né? Porque quando a gente procura no dicionário ou até mesmo na internet, ele vai dar um conceito assim bem amplo, onde a gente pode resumir numa única coisa. Olha só, o que é a pátria? É onde alguém nasce. Por exemplo, o Brasil é a nossa pátria, é onde nascemos. Não é isso? Agora, já a nação, somos nós brasileiros. É quem? Pessoas que habitam em um território, compartilham costumes e língua. Então, por exemplo, se eu botasse lá na prova, Brasil e brasileiro, e perguntasse quem é pátria e quem é nação aí? A pátria seria quem? O Brasil, porque é o local onde a gente nasceu, né? E quem seria a nação? Seria os brasileiros, são as pessoas que vivem nesse local, tá bom? Continue pesquisando e diferencie monarquia de república. Isso aqui na nossa aula ao vivo eu também falei. Olha só, monarquia, o país ele é governado por reis, né? E o poder é passado de geração em geração, então não tem votação. Quando o rei lá morre, quem vai assumir a coroa é o seu filho. Certo? Então é passado de geração em geração. Não tem essa questão de voto, não tem democracia. Isso é monarquia. E o que seria a república? O país é governado por um presidente, que ele é eleito pelo quê? Pelo voto do povo. Antes nós éramos o quê? Monarquia, antes da nossa independência. Depois nós passamos a ser república. Nós éramos governados por um rei e depois nós passamos a ser governados. No caso aqui, imperador, né? Que é a mesma coisa. E depois nós passamos a ser governado por um presidente. Então, viramos república. Ainda com a ajuda do seu orientador, pesquise o significado da palavra independência. Gente, teve gente que talvez tenha tido dificuldade, mas era só pesquisar no dicionário. Mas eu também trouxe uma forma resumida o que seria uma pessoa que tem essa independência. O que é essa independência? Condição de uma pessoa o quê? Livre, que não deve obediência a alguém, não depende financeiramente nem emocionalmente, enfim. Não é tia, mas a gente precisa das pessoas. Sim, gente, mas nós estamos falando da independência aqui. O que nós éramos de Portugal? Nós éramos dependentes deles. E o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos independentes, ou seja, nós nos tornamos livres de Portugal. A gente não precisava mais produzir nossas coisas aqui no nosso Brasil e mandar para eles como se eles fossem o dono. Então, no caso, antigamente nós éramos dependentes, nós dependíamos deles, fazíamos tudo aqui, mas não ficávamos com nada, era tudo mandado para lá. Por isso que houve a independência. Então, ser independente, gente, é mandar em si.
não depender dos outros. A única coisa que a gente obedece são as leis, que isso aí são para todos, não é isso? Mas, isso aí é comum a todos. Mas, essa questão da independência é você ser livre. Não depender financeiramente de ninguém, não é isso? Então, olha só. E nem emocionalmente, você ser, enfim. Essa é a questão da independência. O Brasil, ele era como? Ele era dependente de Portugal. Não era assim? Então, tudo que era produzido aqui no nosso Brasil era levado lá, para Portugal. O que aconteceu? Os brasileiros começaram a se revoltar. Dom Pedro tinha que voltar para Portugal. Estava sendo pedido que ele voltasse para Portugal. E aí as pessoas, o povo brasileiro, que já era uma nação, vamos dizer assim, já bem grande, se revoltaram. Não queriam mais que o Brasil fosse dependente de Portugal. Então, eles quiseram o quê? Ser livres. Por isso que ele fala ali, ó, é uma pessoa livre, que não vai depender de outra financeiramente, não deve obediência. Foi isso que nós nos tornamos. Quando nos tornamos independentes, nós não devíamos mais a obediência aos portugueses. Tudo que era produzido aqui, continuou ficando aqui. Então, independência é isso. Pessoa livre, que não deve obediência a alguém, não depende financeiramente, nem emocionalmente. E aí a tia botou uma reticências aqui. Para que essa reticência? Porque tem várias outras coisas que eu sei. Quando eu li nas pesquisas de vocês, estava bem mais ampla do que isso aqui. Eu quis só fazer um resumo do que seria essa independência. Nós só temos apenas que obedecer nossas leis, né? Somente isso. Mas a independência de tudo que foi feito aqui para levar para lá, para Portugal, isso aí já não mais, tá bom? E o que levou Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil? Por que ele proclamou? Eles, quem são eles? Dom Pedro e os brasileiros não aguentavam mais serem explorados pelos portugueses. Se revoltaram e exigiram a independência do Brasil. Isso aqui nós falamos na nossa aula ao vivo. Teve pessoas que não assistiram, tá? Então, quem não assistiu a aula, teve muitos questionamentos que foi feito aqui na pesquisa, que eu já tinha falado lá, né? Então, aqui, ó. Talvez você teve alguns que responderam de uma maneira, colocaram mais coisas, né? Falaram toda uma história aí por trás, enfim. Mas eu quis resumir bastante aqui em relação. Eles quiseram, eu falo nós porque somos todos brasileiros. Nós queríamos essa independência porque estávamos cansados de ser explorados. Tudo que era feito aqui era mandado para lá. Não é justo, né, gente? Então, tanto os brasileiros como até o próprio Dom Pedro, e olha que Dom Pedro era lá de Portugal, né? Ele também não aguentava mais. Então, antes de ele voltar para Portugal, que no caso ele nem chegou a voltar, ele ficou aqui, ele foi o primeiro imperador aqui do Brasil, porque mesmo sendo independente, gente, a gente não já fez a transição de monarquia para república não, tá? Demorou um tempinho. A única coisa que aconteceu é que as coisas que eram produzidas aqui no Brasil não eram mandadas mais para Portugal, continuavam aqui no nosso Brasil. Mas o Dom Pedro continuou governando o Brasil durante um bom tempo, para depois ele se tornar uma república. Quando e onde Dom Pedro deu o grito da independência? Quando? 7 de setembro de 1822, onde? Às margens do rio Ipiranga. Ele gritou lá independência ou morte. Continue pesquisando com o seu ou sua orientador e responda. Como ficou a situação do Brasil após a proclamação da independência? Será que melhorou alguma coisa ou continuou a mesma coisa? Ou essa independência veio mesmo só para dizer que foi independente? Ele deixou de ser o quê? Uma colônia portuguesa. E passou a ser o quê? Uma nação independente. O que é a nação? É o povo brasileiro. Eles deixaram de serem mandados pelos portugueses e passaram a ser livres. E qual a nossa atual forma de governo? Hoje nós somos o quê? República. Mas antes, né, no tempo, até mesmo no tempo da independência, como eu falei para vocês, nós éramos monarquia. Hoje nós somos república. Por que somos repúblicas? Aliás, república, porque podemos escolher o nosso governo, o nosso presidente. Não é isso? Temos direito ao voto, temos a democracia. E como são escolhidos
os nossos governantes? Como, gente? Olha só. Oh, meu Deus, eu passei. Deixa eu voltar. Através do voto do povo. Essa realmente é a forma que nós escolhemos o nosso presidente, os governantes, né, de uma forma geral. É através do voto do povo. Por isso tem que ser bem analisado, que é para não escolher errado. E quem é o nosso atual presidente? Jair Messias Bolsonaro. Ele fica por 4 anos, que pode até ser prorrogado por mais 4 anos, dependendo se o povo votar nele novamente, né? E se o nosso Brasil se tornou independente em 1822, nesse ano agora de 2020, há quantos anos somos independentes? Aí nós vamos fazer uma continha, né? Vamos pegar o ano que estamos e vamos diminuir pelo ano que ele foi, se tornou independente. Bora lá. 0, eu tiro 2? Não tiro, né? Então eu vou pedir emprestado. Vai ficar 10, tira 2, 8. Aqui era 2, eu emprestei, ficou quanto? 1. 1 eu não tiro 2. Mas se eu for pedir emprestado para esse aqui, também não empresta, porque aqui é 0. Então eu tenho que começar daqui, ó. O 2 vai emprestar para o 0, e aí ele vai ficar com o quê? Com 10. Agora sim, ele pode pedir emprestado. Vai pedir para cá, vai ficar, ó, 11. 11 tira 2, 9. Aqui era 10, emprestou, ficou 9. 9 tira 8, 1. Aqui era 2, emprestei, ficou 1. 1 tira 1, 0. Então, esse ano faz exatamente 196 anos que somos independentes. E aí nós vamos falar, né, sobre a memória escolar nas escolas de hoje, os objetos de memória, materiais escolares, boletim e caderneta. E a tecnologia na escola, que vai estar lá na página 133 até a 135. Olha aí. Aqui ele diz que muita coisa mudou. Se você observar essas duas imagens aqui, o que ele diz aqui? Ó? Aula de leitura para meninos. E ali o trabalho manuais para meninas. O que ele diz aqui? Muita coisa mudou no jeito de ensinar e de aprender nas escolas nos últimos 100 anos. Se você observar aqui nessa imagem, as salas são o quê? Separadas. Meninos com meninas, cada um no seu local. E detalhe, eles aprendiam coisas diferentes. Os meninos, eles aprendiam algumas coisas e as meninas aprendiam outras. Bora ver o que é que eles aprendiam, ó. Antigamente, na escola, meninos e meninas estudavam o quê? Separadamente. Os meninos faziam o quê? Praticavam exercícios militares e atividades como a marcenaria. E as meninas? Elas aprendiam trabalhos manuais, feitos com as mãos, como, por exemplo, costura, bordado, porque elas eram preparadas para se casar, para cuidar da casa e dos filhos. Olha a diferença do que é hoje. Então, lá naquela época, eles não aprendiam, as meninas principalmente, elas não aprendiam o que aprendem hoje, a leitura, a escrita. Claro, pode aprender as coisas de casa? Pode. Mas na escola, hoje em dia, o que nós ensinamos não é mais isso. Naquela época, sim, elas eram preparadas para serem donas de casa. Hoje, as mulheres são o quê? Independentes, né? Olha como é que os alunos eram tratados. Isso aqui tudo na escola antiga, tá, gente? Há 100 anos atrás. Eles eram tratados com rigorosa disciplina. E aqueles que não se comportavam bem ou não faziam as lições, eles eram punidos pelos professores. Olha só como era antigamente, e às vezes vocês reclamam de hoje. Tinha o quê, ó? A palmatória. E para que era essa palmatória, ó? Batia, fazia um bolinho na mão, que ele chamava de bolo. Menino conversava, menino prestava atenção na aula, tinha a palmatória, que eram os bolos na mão. Tem esses furinhos que era justamente para machucar mesmo. Naquela época, os professores batiam mesmo. Olha só, com a palmatória na mão, deixava de castigo no milho, em pé de trás da porta, olhando para a parede. Tinha os castigos físicos. E mesmo assim eles aprendiam. Hoje nós não temos mais, né? Hoje já é diferente. Então, ele diz aqui, ó, era tratados rigorosamente. Não tinha essa história de levantar para conversar, ficar conversando com um coleguinha, não. Ao primeiro sinal de conversa, de que não estava prestando atenção na aula, tinha os castigos físicos.
E hoje, como é que são as escolas hoje? Hoje é maravilhoso se a gente comparar com antigamente, olha só. Atualmente as crianças têm o quê? Mais oportunidade de frequentar a escola do que há 100 anos. Porque naquela época, gente, só frequentava mesmo quem tinha, dinheiro. Não existiam as escolas públicas, as escolas eram pagas, sim, e só quem tinha condição mesmo. E vocês viram o que é que eles aprendiam, né? Se não prestasse atenção na aula, castigo neles. Hoje não. Hoje outra diferença, meninos e meninas estudam juntos e aprendem o quê? As mesmas matérias e conteúdos. Lá os meninos eram serviço militar e as meninas elas eram treinadas para serem donas de casa. Preste atenção nessas diferenças, porque eu posso também fazer esse questionamento, tá, gente? Além disso, os castigos físicos que naquela época ensinavam a lição para as crianças, né? Hoje já são proibidos. Vá menos gritar. Pode não, né? Não pode. Então, mudou demais. Então, quando eu perguntar e fizer esse paralelo, você lembra. Castigos físicos, antigamente, não era rigoroso, né? Meninos e meninas eram separados. E aí, quando você compara com a atualidade, você já sabe como é a atualidade. E como eram esses objetos de memória e os materiais escolares? Será que era do mesmo jeito de hoje? Não mesmo. Olha só. Isso aqui era uma lousa individual de ardósia. Para que isso aqui? As crianças praticavam a escrita nela. E só depois é que ela passava para o papel. Quando elas treinavam bastante a escrita delas aqui, é que a professora dava o papel. Olha só. Era usada para treinar o quê? A escrita. E só depois de treinar bastante é que eles podiam usar os cadernos e uma caneta com a ponta de metal e tinta. Olha lá. Não é nossa caneta de hoje, modernidade, né, hoje. Então, olha só, aqui é como se fosse nosso caderno de caligrafia na atualidade, que nós praticamos bastante, não é isso? Só que, antigamente, só tinha isso aqui. Hoje, nós associamos o caderno de caligrafia com o caderno de casa, o caderno de classe, enfim, e o livro. Antigamente, eles praticavam aqui na lousa de ardósia, para poder, aí eles botavam aqui, tipo acho que um pedaço de pau, né, de alguma coisa que fizesse riscar aqui para que eles pudessem praticar a escrita. E depois iam para o papel. E como era o boletim e a caderneta? Os boletins e as cadernetas escolares são registros das atividades dos alunos na escola. Antigamente, eles eram preenchidos à mão, com a caneta tinteira, aquela lá que eu mostrei anteriormente, né? Com a caneta tinteiro e apresentava o histórico escolar de cada aluno, as disciplinas que estudavam e as observações feitas pelo professor. Olha aí como era, ó. A caderneta, aqui tinha as notas, né? Aqui tinha as observações do professor, ó, que as disciplinas, ó. Aqui, cada aluno tinha uma caderneta dessa, onde tinha a presença do aluno, a observação no dia, as notas, né? Diferentemente de hoje, que é bem moderno. Quando a gente for comparar o antigo com o novo você já conhece. Aí vocês têm que aprender, né, ver e discutir essa questão de como era o antigo, porque eu posso pedir para você fazer a diferença. E quando a gente fala da tecnologia na escola, e aí é onde entra a atualidade mesmo em si. Até agora eu falei mais do tempo antigo, para vocês conhecerem, né? Hoje é tudo digitalizado, essa questão do boletim, vocês verem a nota de vocês, por exemplo, pelo nosso sistema CADES. Antigamente não, a professora tinha que, escrever nota por nota, nome de aluno por nome de aluno, tinha que escrever observações. Hoje a gente bota tudo, digitou, enviou, vocês veem em casa as notas de vocês pelo computador, através da matrícula de vocês e da senha, não é assim? E olha só a tecnologia na escola. Hoje, atualmente, muitas escolas já usam materiais modernos, como o quê? Nós temos a lousa digital e nós temos o nosso tablet ou nosso iPad também. Como é que funciona a lousa digital? Nós não temos aqui na escola, né? Nós não temos a lousa digital na escola, mas nós temos os nossos iPads. Mas como é que funciona a lousa digital? Você não precisa de pincel. Você vai lá na lousa, digita, olha só, aqui mostrando,
digita o assunto, digita o conteúdo que você vai praticar, digita a atividade, a resposta, tudo na digitação, na modernidade. Aqui dá para fazer tudo, dá para pesquisar, dá para acessar livro, né? Somente o nosso que tem na plataforma também. Aqui podemos, enfim, é modernidade, né? Aqui a questão da lousa digital. Ainda não temos, mas quem sabe futuramente. Não temos aqui na nossa escola, mas já existem. Já existe, viu, gente? E temos o tablet ou o iPad, que você pode levar para qualquer lugar. Você pode fazer leitura nele, pode fazer pesquisa também, se você tiver o quê? Uma internet. Então, aqui, modernidade. Isso vem chegando nas escolas. Então, aquilo que era passado, ele está lá no passado. Vai ficar como o quê? Como as memórias de antigamente, como eram essas escolas de antes. E aí a gente compara com as escolas de hoje, como elas são. Totalmente diferente. Não é isso? Então, quando a gente vai fazer esse paralelo de tudo, de objeto, de material escolar, forma de escrever, a questão da tecnologia, dá para a gente fazer um paralelo bem grande. Então, basta que vocês conheçam mesmo a fundo como era antigamente, porque o atual vocês já sabem. Então, ó, a tecnologia tem chegado. Mas, claro, gente, nós vamos ver daqui a pouco na aula de geografia, que nós vamos falar também da relação dos cuidados que nós devemos ter com essa tecnologia toda, tá bom? Então, eu acredito que deu para vocês entenderem tudo, eu espero, né? Não está difícil. Vocês vão responder da página 132 até a 135, a 140 a 141, 240 e 241, tá bom, meus amores? Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!